Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos, aqueles que estão também acompanhando aí nas redes sociais. O Senhor está nesse lugar. Nada foi sobre nós, tudo é por causa dEle, é para Ele. E por meio dEle são todas as coisas. Eu glorifico muito ao Senhor porque não tem ninguém que nos ama como o Senhor. Não tem ninguém que cuida tão bem de nós como o Senhor. E é tempo realmente da gente despertar para isso. Nós não estamos aqui por causa de nós, mas por causa dEle. Nós estamos aqui porque Ele nos atraiu para a presença dEle. E Ele está nesse lugar para falar conosco, para nos animar, para nos fortalecer e para nos conduzir a uma viva esperança, que é passar a eternidade com o Senhor. Amém? Lucas, capítulo 18. Eu dei um tema para essa palavra. Não esmoreça. Está até no texto mesmo. Não é tempo de esmorecer. É tempo de vigilância. É tempo de despertar. É tempo de nos voltarmos para o Senhor. É tempo. Chegou a hora. É essa. E que nós possamos mesmo nos render ao Senhor. Lucas 18 fala da parábola do juiz, né? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não suceda que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta palavra, porque ela é tua, Senhor, e o Senhor vela para cumpri-la nas nossas vidas. Eu peço ao Senhor que prepare os nossos corações, os nossos ouvidos, para receber a tua palavra, e em nome de Jesus, que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar através da minha vida e também para mim. Em nome de Jesus, fica conosco e fala conosco, Pai, queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Achei que a igreja não queria ouvir não, né? Glória a Deus que a igreja está querendo ouvir. Esse texto, pode sentar? Esse texto, né, fala da necessidade da gente perseverar. É uma necessidade para o cristão a perseverança. A gente se fortalecer em Deus, a gente caminhar com Deus, a gente se espelhar no Senhor. E esse texto começa falando de uma viúva. Nesse tempo, as viúvas, elas passavam por muitas dificuldades. Mas Deus nunca, obrigada, irmã, Deus nunca desprezou as viúvas. Pelo contrário, Deus sempre cuidou delas. E tem um texto que fala assim, deixa eu pegar aqui. Malaquias 3:5, Deus testemunhará contra os que oprimem os órfãos e as viúvas. Então Deus peleja pelas viúvas. Mas essa viúva aqui, ela estava com um problema. Ela estava com uma dificuldade. E ela sabia que ela tinha que fazer alguma coisa naquela situação. E aquele juiz, ele mesmo falou que ele era egoísta, não nessas palavras, mas é isso que ele estava demonstrando, que ele pensava só em si e que ele queria descanso para a vida dele. Que ele não temia a Deus, que ele não respeitava ninguém, mas ele queria que ele tivesse uma vida quieta e sossegada. Só por isso que ele resolveu atentar para aquela viúva. E aqui começa falando assim, Jesus contando essa parábola. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. A gente não pode orar só quando tem problema.
A gente precisa ter uma constância. Isso deve ser um costume nosso mesmo, de orar sempre. Daniel, ele orava 3 vezes no dia. Era um costume de Daniel fazer isso. Ele não orou porque estava tendo levantes contra a vida dele. Ele orava porque era costume dele passar tempo com Deus. E nunca houve tanta necessidade da igreja do Senhor se despertar para a oração. É necessário a igreja acordar para passar tempo com Deus. Tem se falado muito em intimidade com Deus. É necessário ser íntimos de Deus. Eu sempre falo lá em casa que não adianta todo mundo conhecer a gente na cidade, todo mundo dizer que a gente é uma bênção, se nós não somos conhecidos por Deus. Porque Jesus mesmo disse que naquele dia muitos dirão: olha, eu expulsei demônios no seu nome, curei enfermos no teu nome, fiz isso, fiz aquilo, estava no templo. E Jesus vai falar: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. É muito sério, é muito sério. Nós precisamos ser conhecidos por Deus. Nós precisamos ser íntimos de Deus. Olha, as nações estão em rumores de guerra. É maremoto, é terremoto, é pai contra filho, é filho contra pai. Jesus está sinalizando a volta dele. Ele está sinalizando. Ainda que ele não volte hoje para arrebatar a igreja, nós podemos partir hoje. E nós precisamos atentar para a oração. Nós precisamos ter tempo. Eu não tenho tempo. Faça seu tempo, decida por Jesus de verdade, passe tempo com Ele, tire um tempo particular com Ele, mergulhe nele. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos visita. Ele disse: achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Nós queremos que o Senhor se achegue a nós, mas o que nós temos feito para nós nos achegarmos a Ele? Essa mulher, ela sabia que o juiz poderia resolver a causa dela. E ela foi até aquele juiz. E ela insistiu. Pensa numa mulher insistente. Foi essa mulher. Ela ia lá todo dia. Olha, advoga minha causa aí, seu juiz. Todo dia na porta do juiz, batendo. Pensa todo dia uma pessoa na sua porta. Fulano. Esses dias lá em casa, tinha uma vizinha lá que tem filhos, né? Aí a menininha começou a gritar: mãe! E acho que a mãe não estava ouvindo ela: mãe. Aí da pouco a mãe chegou, né? Aí eu escutei a voz da mãe. Mas não tem como não ouvir uma pessoa que está insistindo. E Deus, Ele fez uma comparação. Se esse juiz egoísta, que não temia nem a Deus, ele ouviu aquela mulher por insistência, imagina o nosso Pai que nos ama. Imagina Deus que está disposto a olhar para a gente, cuidar da gente, perdoar a gente. Ele deu Jesus. Olha que preço alto. Ele deu Jesus para morrer por mim e por você. Jesus pagou um alto preço pela nossa vida. Um Deus que nos ama a ponto de dar o seu Filho único para morrer, só para que nós nos achegássemos a Ele. O que Ele não vai fazer por nós? As nações estão em guerra. É triste, é doloroso, mas o Senhor falou que teria isso. Não vai ser fácil, vai ser difícil. O reino de Deus é tomado pelo esforço. Olha, a mulher cananeia, ela estava com uma filha endemoniada em casa. Ela sabia que Jesus era a solução para aquela filha. Ela tinha condições de ir até Jesus, a filha não tinha, mas ela tinha. O que ela fez? Ela foi atrás de Jesus. Pensa numa mulher também perseverante. Ela foi correndo atrás de Jesus. E ela clamou por Jesus. E ela gritou por Jesus. Incomoda. O mundo fica incomodado quando um cristão se posiciona. Quando um cristão se levanta, incomoda o inferno. E é isso que Deus chamou nossa igreja para sermos: luz nessa terra, sal nessa terra, luz nesse mundo. Mas muitas vezes nós parecemos até um pouquinho com o juiz. Ficamos na zona de conforto, pensando muito na gente, né? Hoje cantou aqui que foi Deus, né, que fez, foi Deus que permitiu. Não lembro mais a letra, tenho dificuldade de lembrar. Mas às vezes Deus permite uma situação. Acho que foi o pastor Drauzio que leu aqui sobre Deus falou que Ele permitiu os gafanhotos ali e tudo.
mas depois o próprio Deus veio livrar. Ele faz a ferida, mas Ele cura a ferida. Ele fecha a porta, mas Ele abre porta. Ele abate, mas Ele levanta. A mão de Deus está sobre nós, igreja. Está sobre a nossa família. Mas nós sabemos essa arma poderosa que a gente tem, que é a oração, que é a persistência, a perseverança. Mas nós preferimos ficar na zona de conforto. Essa mulher, quando chegou perto de Jesus, os discípulos assim: Senhor, manda essa mulher embora que está incomodando já. Está incomodando. Aí a mulher continuou gritando por Jesus. E aí Jesus para e não dá palavra para aquela mulher. E aí aquela mulher continua insistindo. E aí Jesus pega e fala assim para ela: não é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Lembrando aquela mulher da vida, do povo que ela era. Mas aquela mulher na mesma hora reconheceu que ela era daquele povo. Ela era uma mulher impura, estava no meio do povo impuro. Ela adorou Jesus. Ela adorou e falou: Senhor, mas os cachorrinhos caem, comem até migalha que cai da mesa do dono. Ou seja, qualquer coisa vinda do Senhor eu fico satisfeita. E Jesus falou: mulher, grande é sua fé, e isso será contado de geração em geração. Jesus, Ele conta comigo e com você. Ele cuida nos detalhes da nossa vida. Mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos ter o esforço de ir até Jesus. Nós damos tantas desculpas. E o diabo enterte a gente com tantos afazeres, com tanta distração, que o tempo vai passando. E a igreja vai ficando dormente. Ao invés da igreja ir para cima do inimigo, guerrear, orar, jejuar, a igreja vai brigar igual os ímpios brigam. Vai criticar igual os outros. Vai apontar dedo. Vira igual. Por quê? Porque está vazio de Deus. Às vezes vem para a casa de Deus só para buscar benefício próprio, mas não Deus. Busca Deus pelo que Ele é, e você vai ver o que Ele vai fazer. Deus, Ele faz, mas nós precisamos estar com o coração nele. Tira o seu coração dessa terra e leva ele para Deus. Entrega ele para Deus, como a Fatinha falou aqui. Rasga o seu coração diante de Deus. Rasga o seu coração, rasga a sua máscara, tira tudo. Deixa Deus desfazer aquilo que a gente construiu no orgulho, na vaidade. Deixa Deus desfazer. Deixa Ele te desconstruir. Ele desconstrói tudo, e a gente enxerga que a gente não é nada, que a gente não é bênção, coisa nenhuma. Tudo é dele, para a glória dele, veio dele. É Ele que é bom, é Ele que é santo, e é Ele que está morando dentro de nós. E quanto mais espaço a gente dá, mais Ele vai reinando, mais Ele vai reinando. Olha, Jesus, Filho de Deus, Ele se afastava para falar com o Pai. Sendo Filho de Deus, Ele se retirava para ficar na presença do Pai. E às vezes nós acomodamos, dia após dia, vivendo a mesma coisa. Olha, já há tempos que Deus estava contando com a gente lá na frente, e a gente está lá atrás ainda. Por quê? Porque nós estamos olhando com os nossos olhos. Olha com os olhos do Senhor. Eu não sou digna, eu não mereço, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Ele permite as dificuldades para moldar a nossa vida. Ele permite as dificuldades para sair aquilo que realmente está dentro de nós. E aí a gente começa a ver: nossa, eu não sabia que eu era assim. Meu Deus, me ajuda, me socorre, me levanta, me faz baixar. Porque Deus sabe de mim e de você. Ele sabe das nossas limitações. Ele quer que a gente enxergue, se arrependa e vá até Ele. Deus está chamando a gente para perto. Desperta, ó tu que dormes. É tempo de despertar. O mundo lá fora está carente da igreja se manifestar, dos filhos de Deus se manifestar. O mundo está carente disso. Nós precisamos ser os luzeiros, refletor da glória de Deus na terra. Outro texto que a gente vê também, como que é bom a gente ficar nos pés do Senhor, é o de Marta e Maria. Marta e Maria está lá em Mateus 6. Não, Mateus 6 não. Eu não anotei onde que está não. Mas eu acho que é em Lucas, né? Marta e Maria. Jesus falou assim: Marta, Marta, andas distraídas e afadigada com muita coisa, mas Maria escolheu a melhor parte que não será tirada.
Marta recebeu Jesus na sua casa, mas ficou preocupada em oferecer um monte de coisa para Jesus. Era hora dela buscar de Jesus, era hora dela ouvir Jesus, mas ela estava lá fazendo isso, fazendo aquilo. Eu vou oferecer isso, vou oferecer aquilo, mas era hora dela ouvir Jesus. E Maria fez isso. Maria sabia que era Jesus que estava ali, ela se dispôs, ela foi para os pés de Jesus. Às vezes a gente não está passando o tempo para ouvir Jesus, e Jesus está prontinho para nos abençoar, está prontinho para mudar aquela história que a gente está pedindo há tanto tempo, mas a gente está correndo tanto para um lado e para o outro, que não estamos passando tempo com Deus. É necessário passar tempo com Deus, é necessário perseverar. Deixa eu ler aqui. Deus tem prazer em fazer justiça, e Ele se importa com aqueles que são seus. Deus nos ama, e ama ainda quando a gente era morto nos nossos delitos e pecado. Deus nos amou. Ainda quando nós nem buscávamos Ele, Ele nos amou. Por isso Ele deu Jesus para morrer por nós. E lá em 2 Pedro 2:9, Pedro 2, versículo 9, diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízos infames na presença do Senhor. Então o Senhor, Ele cuida dos seus, Ele livra os seus da provação, mas nós temos que vigiar a nossa vida. É tempo de vigilância. Onde está o meu coração? Como anda o meu linguajar? O que tem saído da minha boca? Porque Jesus disse que a boca fala que o coração está cheio. Às vezes a gente deixa mágoa no coração, e quando a gente fala, a gente só fala coisa ruim. Às vezes a gente está com falta de perdão, quando a gente abre boca, a gente só fala coisas agressivas. Então nós precisamos pedir: Jesus, limpa o meu coração, arranca, expurga dele todo sentimento que nem eu mesmo sei que está ali. E aí o Senhor vai expurgando, vai curando, e aí vai enchendo a nossa vida. Os nossos olhos são janelas da alma. A Bíblia diz que se os nossos olhos tiver luz, todo o nosso corpo andará em luz. Mas se os nossos olhos forem trevas, quão grandes serão tais trevas? Então que os nossos olhos comecem a ver as coisas que Deus quer que a gente veja. Que nós possamos alimentar o Espírito para fustigar a carne. E Jesus, Ele fez a oração do Pai Nosso, mostrando para nós que nós temos que render glórias ao Pai, que nós precisamos adorar o Pai, em qualquer circunstância, exaltar o Pai. Depois nós podemos apresentar a Ele as nossas necessidades. E o Senhor diz que assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, o Pai nos perdoa. Ou seja, não tem como Deus nos perdoar se nós não perdoamos. Nós precisamos saber perdoar, decidir perdoar, e Deus vai trazendo isso ao nosso coração, fazendo verdade em nosso coração. E Deus disse: não esmoreça, não esmoreça. Está em luta? Persevere. Não está conseguindo ver saída? O Senhor é a saída. Mesmo que você esteja passando no vale de Baca, o Senhor é o socorro presente. Ele é o socorro presente. Mesmo que pareça que as águas vão te afogar de tanta luta que está vindo, o Senhor é que levanta a gente e faz a gente respirar. Ele não deixa a água nos afogar. Se você estiver no meio do fogo, Ele não vai te queimar, porque o Senhor vai estar com você no meio do fogo. O quarto homem estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro do fogo. Quem sabe Deus está te provando para que muitos vejam o Deus que Ele é na sua e na minha vida. Quem sabe? O Senhor tem muita gente olhando e você nem sabe, te observando. Vamos ver até onde vai. Vamos ver se vai sair dessa. Eu não dou nada por esse aí, nem por essa daí. De repente Deus nos livra do fogo. Nos livra do fogo e faz todo mundo dizer: o Deus de fulano, de ciclano é Deus. Esse é o verdadeiro Deus.
porque na hora difícil é que nós provamos se realmente nós dependemos de Deus. E olha, nós precisamos apresentar nossa vida para Deus e deixar Ele desconstruir. Eu vi um pastor falando que, acho que foi até o pastor Drauzio, que às vezes a gente constrói um edifício, mas ficou falhas aqui embaixo, na estrutura. Aí é preciso desfazer toda aquela estrutura para começar na base, porque nós atrapalhamos a obra que Deus está querendo fazer em nós muitas vezes. E aí a gente quer construir, vai construindo sem ter desfeito aquilo que era para ter sido desfeito lá atrás. Então Deus, Ele está às vezes desconstruindo o que a gente achava que estava certo, para construir o que verdadeiramente vem dEle, a essência dEle. Nós precisamos ter a essência de Cristo em nós. Nós precisamos viver Cristo de verdade. Nós estamos vivendo as últimas horas na terra. A gente está vendo aí a guerra da Rússia aí contra a Ucrânia. Que coisa terrível, que coisa terrível. Dói na gente ver aquele povo indo para lutar ali, deixando família, né? Famílias inteiras saindo até a pé para fugir daquele lugar. Mas a gente sabe que era necessário vir essas coisas, porque aí muitos se achegam a Deus novamente. É a chance do povo acordar. Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, casavam e davam-se casamento, e Noé ficava avisando: está vindo o dilúvio está chegando, e o povo zombando dele, criticando ele, não é bem assim, e veio e destruiu toda a terra. Assim será na vinda do Filho do Homem. Muitos vão estar desapercebidos. Que a igreja do Senhor, nós, igreja do Senhor, estejamos despertos para ouvir a voz de Deus, porque Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos amou primeiro, mas é necessário nós tomarmos uma atitude. Eu vou dar o primeiro passo, e aí o Senhor vai conduzindo a gente. Ele conduz a gente a uma viva esperança. Ele não despreza ninguém. Por mais difícil que foi a sua vida até aqui, por mais incrédulo que você viveu até aqui, Deus é poderoso para te fortalecer, te reerguer. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Precisamos estar com o ouvido apercebido para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não deixe que o diabo cause comichão no seu ouvido quando você ouve uma pregação. Nossa, que pregação enjoada. Nossa, que pregação longa. É a palavra de Deus. É Ele que falou, é Ele que determinou. Querendo ou não, Deus falou, está falado. Então que nós possamos receber essa palavra. Quando é de exortação, quando é de conforto, de consolo, de refrigério. Mas em tudo é amor de Deus. O tudo é o amor de Deus para as nossas vidas. Lá em Apocalipse 6. Apocalipse, capítulo 6. No versículo 10. Apocalipse 6, 10. Diz assim: clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus dias. E seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O Senhor tem uma veste branca para nos dar naquele grande dia. O Senhor está nos aguardando naquele grande dia. E eu acho tão tremendo e incomoda esse versículo 8, no capítulo 18 de Lucas. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O Senhor chamou a atenção da gente nesse versículo. Chamou a atenção da igreja. Será que eu vou achar fé na terra? Então nós temos que avaliar nossa vida com Deus. Precisamos mesmo olhar para o Senhor e ver se nós estamos realmente voltados para o Senhor. Em Mateus 24, de 44 a 46, fala para a gente estar apercebidos. Estejamos apercebidos. Em Lucas 12, 37 fala: bem-aventurados servos que quando o Senhor vier, os achar servindo assim, vigilantes.
Então que nós possamos estar vigilantes. Não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais se mostram cada vez. Como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então que nós possamos estar percebidos, que nós possamos estar vivendo uma vida de verdade, buscando parecer com Jesus. Olha, nós não podemos entrar ano e sair ano da mesma maneira. Se estamos vivendo assim, nós temos que rever nossa vida com Deus. Senhor, me ajuda a ser melhor. Senhor, me ajuda a renunciar a mim mesmo. Senhor, me ajuda a jejuar, a orar. Quantos aqui que às vezes nem jejuam mais? É necessário o jejum queima a carne, o jejum nos molda, o jejum nos faz ficar dependentes de Jesus, porque sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Então que a gente jejue mais. Quantos que lê Bíblia, às vezes uma vez na semana? É o pão de cada dia. Nós precisamos estar alimentando dessa palavra. Essa palavra tem que estar viva dentro de nós. Não podemos ser hipócritas, falar de uma coisa que a gente não está vivendo, pregar uma coisa que a gente não acredita. Nós precisamos ser autênticos e verdadeiros, procurar parecer com Jesus. Não somos melhores que ninguém, mas nós estamos dependendo de Jesus, e é isso que Ele quer. Ele não quer que a gente fale assim: Jesus, olha como eu estou me santificando, olha como eu estou santo, olha como eu estou acertando, olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus não quer isso, porque o bom em nós é Ele. Ele quer que a gente fale: olha, Jesus, eu estou falhando aqui. Olha, Senhor, eu procuro acertar aqui, eu erro aqui. Olha, Senhor, eu faço esse propósito, quando eu vejo eu não cumpro. Olha, Senhor, me ajuda, me socorre. Porque nós somos falhos, e Ele sabe disso. Ele quer que a gente rasgue o coração e mostre o que está dentro de nós para Ele tirar de nós e colocar o que é dele. Persevere, não esmoreça, ore, clame, busque, alimente-se. Porque Deus tem coisa grande para fazer em nós e através de nós. O que Deus tem para nós é muito maior do que nós. Por isso Ele está nos preparando. Por isso Ele está nos passando por processos. Porque é necessário para que a gente fique parecido com Jesus. É necessário. Ai, fizeram isso, fizeram aquilo. A gente faz isso mesmo, a gente é fraco. Senhor, por que deixou fazer isso comigo? Senhor, por que fez assim? Senhor, está doendo, está difícil, dá vontade de jogar tudo para o alto. Aí o Senhor fala assim: sou eu mesmo fazendo tudo isso. Eu estou fazendo tudo isso para ver onde está seu coração, para trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado na minha e na sua vida. É necessário passar pelas tormentas, pelas tempestades, mas o Senhor é aquele que brada do céu e fala: cessa, mar, aquieta-te, vento, e obedecem. Então na hora do basta de Deus, ninguém vai impedir. Nós precisamos aprender com o Senhor. Quando nós aprendemos com Jesus, nós encontramos descanso para a nossa alma. Amém? Essa mensagem que eu tenho do Senhor